Muito obrigado por terem vindo passar o final da tarde neste acolhedor espaço que dá pelo nome de Mosteiro de São Dinis. Diz o ditado popular que quem é bem tratado voltará sempre. Confirma-se. Muitos dos simpáticos rostos aqui hoje presentes também marcaram a sua presença nos eventos que aqui decorreram nos primeiros dias de janeiro deste ano. As primeiras palavras são de profundo agradecimento à Câmara Municipal de Odivelas pela disponibilidade em ceder o Mosteiro de São Dinis para a cerimónia da investidura de novos guardas para a Real Guarda de Honra da Casa Real Portuguesa. Devemos salientar que para a concretização efetiva deste acontecimento, de entre as várias pessoas envolvidas, duas se destacaram pelo seu esforço desmedido e por uma dedicação a tempo inteiro difícil de igualar. O nosso préstimo público à pessoa do Sr. Vereador do Pelouro da Cultura, Dr. Edgar Avales, e ao Sr. Engenheiro Rui Silva, comandante do Comando de Odivelas da Real Guarda de Honra. É nossa intenção fazer uma breve apresentação do que é e o que representa na atualidade a Real Guarda de Honra. Para melhor percepção, uma breve resenha histórica. A origem da Guarda Real dos Alabardeiros. Nos últimos anos do reinado de Dona Maria II, o abade Castro e Sousa foi o pioneiro na demanda de reunir documentos que determinaram a criação da dita guarda. Quer impressa ou manuscrita, a documentação que ele encontrou e reuniu estava bastante dispersa e escassa. Aproveitando um pouco o seu trabalho, que foi dado à estampa em 1849, podemos, de uma forma singela, mas segura, relatar os fatos históricos que consolidaram a sua evolução através dos séculos. Quando? Qual o motivo? Qual o monarca que criou a Guarda de Alabardeiros? Em 1565, o rei Dom Sebastião, o Desejado, para respeito e segurança à sua pessoa, admitiu a Guarda de Alabardeiros no Paço. Faziam serviço vestidos de pano preto, com capa comprida até meio das pernas e botas largas de cordovão preto. Continuaram ao serviço no reinado de Dom Henrique o Casto. Quando Dom Filipe I de Portugal regressou a Castela, deixando em sua representação o seu sobrinho, o cardeal Alberto, arquiduque de Áustria, este suprimiu a Guarda Real de Alabardeiros e, em seu lugar, ordenou uma guarda tudesca, dando o seu regulamento à estampa em Lisboa, corria o ano de 1586. Esta guarda, constituída, vigorou até 1640, ano emblemático no qual chegou a Lisboa Dom João IV, o Restaurador. Consigo vieram os seus alabardeiros provenientes dos passos de Vila Viçosa, que pouco tempo depois foram enquadrados na ainda existente Guarda Tudesca. Com este aumento de efetivos, foi possível criar duas companhias, a portuguesa e a alemã, constituída assim a Guarda Real de Alabardeiros, com estatutos datados de 1646. Com o passar dos tempos, o mesmo monarca ainda criou uma terceira companhia, a qual se denominou do Príncipe. Durante o curto reinado de Dom Afonso VI, o Vitorioso, a Guarda terá decaído bastante em virtude de ter sido criada para a defesa régia duas companhias, denominadas Petiscantes e a Patrulha Baixa. Quando Dom Pedro foi aclamado regente do reino em 1668, voltou a reorganizar-se a Guarda Real, apenas substituindo o termo alabardeiros por archeiros, o qual vigorou até outubro de 1910. Temos uma nota curiosa histórica. Dom Pedro terá adotado o termo archeiro, derivado do francês archer, para assim lisonjear a sua primeira mulher, de origem francesa, Dona Maria Francisca Isabel de Saboia.
Em 1832, em plena Guerra Civil, a Guarda Real continuava a 3 companhias, a saber, a alemã, a portuguesa e a do Príncipe. No ano seguinte, em 1833, foram extintas a Companhia Portuguesa e a do Príncipe. Em termos de organização, nada foi substancialmente alterado até outubro de 1910. Quanto aos elementos que passaram pela Guarda Real ao longo dos tempos, podemos afirmar que para os lugares de capitão e de tenente foram sempre providos por pessoas conceituadas do reino. Os soldados tinham os seus ofícios, dando-se prioridade na admissão aos que tivessem passado pela carreira das armas com mérito e distinção. De uma forma clara e objetiva, podemos afirmar que ao longo de mais de 400 anos de história, e apesar de alguns momentos menos honrosos no seu percurso, a Guarda Real de Archeiros existiu principalmente para assegurar a segurança do monarca reinante e, num passado mais recente, ser peça fundamental no cerimonial imposto nas várias festividades e celebrações da Casa Real Portuguesa. Após este breve relato, os digníssimos convidados e os guardas prestes a serem investidos, neste momento poderão pensar, muito bem, fatos notáveis, mas agora, em pleno século XXI, o que esperar da Real Guarda de Honra, herdeira de um legado de quase 500 anos de história? Em resposta a esta questão e a outras que terão surgido, estava previsto escutarmos as sábias palavras do professor Dr. Humberto Nuno de Oliveira, comandante do Panteão dos Mestres Templários e da Ordem de Cristo em Tomar. No entanto, devido à inclemência do tempo, um pinheiro frondoso está em risco de cair sobre o telhado da sua casa, estando neste momento uma equipa de trabalho no seu corte e remoção. Por este motivo, vou tentar explicar, talvez não tão dignamente quanto seria o esperado, o pretendido na atualidade à Real Guarda de Honra. Neste momento, está a ser revisto e atualizado os estatutos da Real Associação de Guardas de Honra dos Castelos, Panteões e Monumentos Nacionais. Como o seu nome indica, tem por função ser uma guarda essencialmente cerimonial. Tem por motto a expressão em latim Servitium pro Patria et Rex, serviço pela pátria e pelo rei. O objetivo da Real Guarda de Honra é a admissão e formação de guardas de honra para prestarem serviço memorial junto dos túmulos de ilustres portugueses ou de outros monumentos relevantes para a história pátria em regime de voluntariado não remunerado, contribuindo assim para o enriquecimento do culto da Portugalidade, da história e da cultura portuguesa, desenvolvendo o sentido patriótico, símbolo e de honra que manifesta a expressão de agradecimento e respeito à memória de quantos fizeram a grandeza de Portugal. Na esteira das guardas suas antepassadas, cumpre ainda a tradição de salvaguarda das pessoas reais em território nacional ou fora dele, como tem acontecido diversas vezes. De forma mais específica, contamos convosco para homenagear e prestigiar eventos como conferências, palestras, festas culturais, históricas ou comemorativas, e para também estarem presentes em valadas de armas, visitas de chefes de Estado, de membros de casas imperiais ou reais, reinantes ou não reinantes, de altas figuras militares e eclesiásticas, e também para homenagear e velar os mortos durante funerais ou transladações, serviços memoriais fúnebres e ainda para participar em missas, procissões e outros atos civis ou religiosos. A Real Guarda de Honra, fiel ao seu lema de serviço pela pátria e pelo rei, deve ser entendida como um corpo de serviço e não como uma fraternidade de vaidades e ornamentos. Contamos com o vosso sentido de honra e de nobreza, que esteve sempre presente nas tradições das antigas ordens de cavalaria de pátria portuguesa, colocando-se ao serviço do próximo. São patronos protetores da Real Guarda de Honra São Frei Nuno de Santa Maria Alves Pereira e Santa Maria Egipcíaca, protetora da antiquíssima Irmandade dos Soldados da Guarda Real.
De seguida, daremos início à cerimónia para a promoção ao posto de comandante e às investiduras dos novos guardas que vão prestar serviço no Comando Odivelas da Real Guarda de Honra. Segundo os estatutos, poderão ser nomeados patronos honorários e protetores todas aquelas pessoas que o Comando-Geral decida, após deliberação maioritária, honrar com tal designação. Assim sendo, por deliberação absoluta do Comando-Geral, foi nomeado patrono honorário e protetor o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Martins. Na impossibilidade de estar presente, por motivo da agenda sobrecarregada, em sua representação, o Sr. Vereador do Pelour da Cultura, Dr. Edgar Valles, receberá essa distinção. Fazendo um ligeiro desvio ao comando ao protocolo, antes de conferir a anunciada promoção de comando, é com profunda alegria e admiração que chamo o primeiro guarda honorário a ser investido, o Dr. Edgar Valles. Agora vou chamar à nossa presença o Sr. Engenheiro Rui Silva. Faça o favor. Adjetivar as suas enormes qualidades seria um trabalho moroso e, quiçá, ficaria incompleto. Assim sendo, por uma frase apenas, obrigado, Rui, pelo teu empenho, dedicação e resiliência demonstrada ao longo dos anos para a edificação deste comando. Está na altura de passar a continuidade da cerimónia a quem por direito merece continuá-la. Portanto, dou o meu lugar ao atual comandante do Comando de Odivelas da Real Guarda de Honra. Está à vontade, eu vou para o meu local. Deixa eu estar aqui, deixa eu estar. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu gostaria de convidar o João Pedro para me acompanhar, assim como o Dr. Edgar Valles, a entregar as insígnias aos novos guardas.
seria um gosto. Daremos então início à entrega das insígnias aos novos elementos do Corpo Ativo de Odivelas e para isso chamo à nossa presença Sónia Teixeira, de agora avante, Guarda de Honra. De seguida, chamo Sara Silva, de agora avante, Guarda de Honra. De seguida, chamo a nós Luís Rodrigues, de agora avante, Guarda de Honra. De seguida, chamo Alexandre Lopes, de agora avante, Guarda de Honra. Chamo de seguida Sérgio Carvalho, de agora avante, Guarda de Honra. Chamo de seguida João Silva Oliveira, de agora avante, Guarda de Honra.
Chamo de seguida João Vendinho Oliveira, de agora avante, guarda de honra. Chamo de seguida Marco Lopes, de agora avante, guarda de honra. E por último, chamo agora Maurício Rodrigues, de agora avante, guarda de honra. Precisamos de chamar o INEM ou não? Está tudo bem? Teríamos também para entregar ao Padre Zeca, o Padre José Zaworski, mas na impossibilidade de estar presente, será depois entregue então. Eu agradeço desde já ao João Pedro Teixeira e ao Dr. Edgar Valdes. Eu irei então fechar a cerimónia. Muito obrigado. Caros convidados, caros amigos, caros familiares, encontramos-nos hoje neste emblemático mosteiro de São Denis e São Bernardo, local repleto de história, assim como testemunha de um valioso legado deixado pelo rei aqui sepultado. Rei esse que é a figura central da nossa identidade e do nome dado à Legião de Odivelas. Antes de mais, gostaria de deixar uma palavra de gratidão a todos vós pela vossa presença e apoio nesta simples, mas importante cerimónia de investiduras do novo corpo ativo da Real Guarda de Honra. No entanto, julgo ser justo identificar algumas individualidades em particular, começando, como manda o protocolo, por agradecer ao Dr. Edgar Valdes por todo o apoio que nos tem proporcionado até aos dias de hoje. De seguida, deixo o meu apreço aos fraternos Dr. Carlos Evaristo e ao Dr. Humberto Oliveira, que hoje não se encontram presentes por motivos de força maior. Ao fraterno João Pedro Teixeira, pelas suas palavras de hoje, mas muito em especial por todo o apoio e dedicação que tem oferecido a este novo comando. Aos fraternos
José e Inês Rodrigues, que hoje se encontram a realizar a guarda de honra ao túmulo de Dom Dinis, mas em particular aos fraternos do corpo ativo que hoje receberam as suas insígnias. Insígnias estas que não são apenas um símbolo, mas sim um compromisso solene com os valores e a história que hoje representamos. As insígnias que hoje foram entregues marcam para estes homens e mulheres o início de uma nova responsabilidade, que é a de preservar a herança, a nossa cultura e o nosso ADN. Não vos esqueçais, porém, que esta é uma missão nobre e essencial para todas as gerações vindouras. Vocês serão o elo vital entre o passado e o futuro. O vosso compromisso é fundamental para manter viva a memória e o legado do rei Dom Dinis. Por fim, mas não menos importante, apesar de também não estar presente, deixo também uma palavra de apreço à doutora Sofia Matos pela sua simpatia e profissionalismo, características assinaláveis, não muito encontradas nos dias de hoje. E, por último, ao meu caro amigo Jorge Rondão, por ter aceito a responsabilidade de registar em imagens esta cerimónia, de forma a que todos, no final, tenhamos bons registros deste ato memorável. Terminados os devidos agradecimentos, resta-me apenas complementar para terminar, dirigir-me ao Dr. Edgar Valles, de forma a reforçar o compromisso do Comando de Odivelas da Real Guarda de Honra, dizendo-lhe que estamos ao dispor do município, assim como das suas juntas de freguesia e da população em geral, para o auxílio da preservação histórica e cultural nesta que é uma das mais recentes cidades do nosso país. No entanto, com uma história rica e um património valioso que o município tem vindo a preservar. É neste verdadeiro sentido que temos vindo a trabalhar arduamente e em conjunto, naquele que é o protocolo que ainda se encontra em apreciação por parte de Vossa Excelência, mas acredito também que não será por falta de aprovação oficial deste documento que nos venha a limitar de futuro nas atividades que Vossa Excelência julgue necessárias e de valor acrescentado, seja nesta maravilhosa cidade que é Odivelas ou no nosso belo país. Assim sendo, e com a certeza de que estes novos operacionais honrarão com distinção as suas distinções, a história da cidade e a memória do rei Dom Dinis, que declaro formalmente o encerramento deste ato de investiduras do novo corpo ativo da Real Guarda de Honra, associados ao comando que tenho a honra e o prazer de comandar. A todos muito obrigado e um até breve. Antes de saírem, vou pedir apenas que aguardem só uns breves instantes, porque o João Pedro tem umas palavras a mais para vos dizer. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso apoio. É de todo muito importante para todos nós. Obrigado. Eu tenho pouco a dizer ou nada, não vou precisar de microfone. Somos todos um grande grupo, uma grande família, muitos amigos. Às vezes a nossa memória, com o passar dos anos, vai-se esquecendo de coisas que são importantes na altura e depois vão-se desvanecendo. Em nome da Real Guarda de Honra, para daqui a uns anos memorizarmos o que a mente pode nos atraiçoar e não complementar, só gostava de uma coisa muito simples, é fora do protocolo, mas hoje temos estado a saltar o protocolo tantas vezes. Eu gostava muito que todos nós somos um todo, se nos dirigíssemos aqui, para mais uma vez aquele senhor simpático tira excelentes fotografias, tirar uma fotografia coletiva de nós todos. Pais, irmãos, cunhados, bebés, tudo. Aceitam isso? Se fizerem favor, gostava que viessem todos para aqui. De melhor maneira. Ela está muito mal a calar, eu não consigo. Dormir.